E aí, gente, estou aqui aprendendo a mexer no meu celular, olhar diretamente para a câmera, que é um pouco difícil para mim. Olhar para a luz também, para quem tem astigmatismo. Hoje o cenário mudou, estamos um pouquinho diferente e espero que vocês gostem, né? Nós temos que dar o melhor para Deus. Hoje passamos um pouquinho de corretivo, um pouquinho de blush. Nós temos esse sotaque, né, do Nordeste, que aliás aqui está bem quente. Nós vamos continuar a nossa leitura hoje em Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos lá para o capítulo 2, certo? Vou fazer uma pequena oração para que Deus ele venha sempre estar conosco, nos dando sabedoria e discernimento, né? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um momento de leitura, mais um momento de sabedoria, mais um momento conhecendo a Ti, meu Deus, nos aproximando do Senhor. Então que o Senhor venha dar discernimento espiritual para mim, para que eu possa guiar essas pessoas, e que o Senhor venha dar discernimento para essas pessoas, para que elas possam compreender e colocar tudo em sua vida, se colocar no lugar dessas pessoas que viveram essas coisas na Bíblia, porque Tua palavra é real e verdadeira e ela é atual, meu Deus. E eu creio que o Senhor venha falar com cada um de nós, perdoa por nossas falhas, nossos pecados, e que o Senhor venha nos guiar. Amém. Então, uma pequena oração, né? Esse capítulo ele é menor. O título dele é Devemos Fazer Orações por Todos os Homens. Ih, essa daí vai pegar todo mundo, hein? Inclusive eu. Admoesto-te, pois já vou riscar a admoestação para colocar aí a tradução para vocês. A resolução não está ficando tão legal, porque quando eu vou salvar, eu não consigo salvar em alta resolução. Então, para eu não ter, tipo assim, não vou postar porque não está em alta resolução. Não, eu estou postando mesmo em baixa resolução. Espero que vocês consigam ver. Então, eu vou colocar aí a tradução. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Vamos colocar essa palavra também. Deprecações. Está escrito assim na minha Bíblia. Orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, nós temos que orar, nós temos que interceder e estarmos ali suplicando por todos. Ele não fala só por nossos amigos, mas também por as pessoas que fizeram mal, principalmente por elas. Porque eu acredito que quando você começa a orar por aquela pessoa que lhe fez alguma coisa, que lhe fez algum mal, aquilo começa a sair de dentro de você, aquela raiva, aquele sentimento ruim, e começa a entrar, você desejar coisas boas, mesmo sem você querer. Às vezes, na maioria das vezes você não quer, entendeu? Então, você vai lutar contra você, contra a sua carne, e vai orar por essas pessoas, por todos, abençoando sua família, pessoas ao redor, todos, enfim. Pelos reis e porque na época tinha os reis, né, que eram, no caso, hoje em dia são os governantes, mesmo que você não apoie, ore por eles. Eu não fiquei nem de um lado nem do outro, eu fui neutra, e porém eu oro por cada um dos governos, para que Deus venha estar na frente, né? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quem não quer essa vida quieta e sossegada? Inclusive no meu Instagram tá lá que eu quero sossego. Gente, quem não quer sossego? Quem não quer paz? Quem não quer a quietude, o silêncio? Tem coisa melhor? Não tem, gente, do que você viver a vida em paz, né? Com você e com Deus. Quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, nós temos que ser piedosos para alcançar isso e honestos. Então, se você quer ter uma vida de sossego e quietude, seja honesto e piedoso. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, não importa quem você vai agradar, meu amigo.
Talvez as pessoas olhem pra você, mas você fala com fulano, fulano fez isso, isso e isso pra você. Você não tem que se importar com o que os outros falam, com o que os outros pensam, o que os outros vão achar de você, por você continuar falando com aquela pessoa, por você não guardar nada por aquela pessoa. Elas simplesmente não vão entender. Mas por quê? Porque é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então você tem que fazer o que agrada a Deus, independente dos homens. Eita, glória! Não tinha como não soltar um glória. Ai, meu Deus, que coisa boa. Como Deus é maravilhoso. Como Deus fala conosco, né? Meus amigos. Então, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus não quer salvar 1, 2, 3, bem pouquinhas pessoas, não. Deus, ele dá o livre-arbítrio e ele dá essa escolha para você. Então, mesmo que doa nele, mesmo ele sabendo que vai ter gente que vai estar lá, que vai pro inferno, que vai sofrer, ele quer que todos os homens, todos, aqui fala, se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque a verdade liberta, entendeu? Eu estive conversando com um colega meu que está passando por alguns problemas espirituais e ele falou, poxa, eu vou no médico, eu tento resolver de tudo, mas eu sei que ele sabe que ele é espiritual. E assim, eu falei o que pra ele? Eu disse, olha, fulaninho, você vai ler a Bíblia, porque a verdade liberta. Então você vai ser liberto através daqui, ó. A palavra não tem melhor. Não tem do que a palavra para libertar. Então se você tá passando por algum problema que você não entende, comece a ler. Comece a ouvir o que Deus tem pra você. Sabe o que ele falou pra mim? Minha Bíblia tá ali, mas assim, eu não leio. Ele gosta de ler em igreja, essas coisas assim. Mas você tem que fazer. Tirar seu momento pra aqui, ó. Eu estou compartilhando o meu com vocês, né? Então vamos continuar, senão vou falar demais desse vídeo, vai ficar muito longo. Então, porque só Deus, foi isso que eu falei pra ele, porque ele estava aprendendo várias coisas, se deixando o caminho aberto, o caminho livre para ele poder ver para onde ele ia, para essa igreja ou essa igreja. Não, só um Deus, independente de religião, de tudo. Um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o Senhor Jesus, ele é o mediador entre nós seres humanos e Deus. Então, quando a gente pede a ele, ao Senhor Jesus, ele intercede por nós para Deus, o qual se deu a si mesmo em preço e redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Não era algo que fosse imediato ali. Então, é algo que é no nosso tempo, é algo que é real, algo que é atual. Foi isso que eu falei aí no início do vídeo. Para que, entre parênteses, digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé. Ele era doutor da fé, ele se considerava um doutor da fé. Por que ele se considerava um doutor da fé? Porque ele estava ali para curar. Então, era um doutor da fé. E nós somos esses doutores na vida de muitas pessoas que sofrem, que padecem, que estão doentes, não só fisicamente, mas doente da alma, doente do coração, doente espiritualmente. E você sabe quando você está doente espiritualmente. Você sabe quando você está triste, quando você se deixa levar por uma depressão, por um problema, e aquilo entristece seu coração. Todos nós nos entristecemos, mas nem todos vão se deixar levar e vão ficar só pendendo para aquilo. Você tem que mudar seu pensamento e lutar contra tudo isso, né? Vamos lá. Doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos sem ira nem contenda. Então, em todos os lugares que você for, você vai estar em oração. Às vezes eu estou num lugar lotado, ou no meio da rua andando, e eu começo a conversar com Deus. Só que eu não falo com a boca. Eu vou lá em pensamento, falo baixo, algo assim, Senhor, me acompanha. Senhor, quando eu desço no centro ou em algum lugar, eu sempre falo para Deus, ao sair, me guarda.
ao entrar, ao sair, e sempre vou abençoando as outras pessoas. Então estejam sempre em oração, porque a gente não vê o que está ao nosso redor com os nossos olhos físicos, né? Então vamos ter mais um pedacinho aqui que fala os deveres das mulheres cristãs. Agora, minhas irmãs, vai para vocês. Ok, aqueles eram para todos nós e agora vamos para as mulheres, né? Que do mesmo modo as mulheres se atreviem, vamos lá marcar essa palavra, ataviem, né? Nem atreviem. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Eu acredito que seja se vista em traje honesto, se vista de honestidade. Então, quer se vestir de honestidade? É a sua capa, minha amiga. É sua roupa. As pessoas vão olhar pra você e vão dizer assim, aquela ali é honesta. Tá entendendo? Porque quando as pessoas batem os olhos na gente, nas pessoas, a primeira coisa que você vê é como ela está vestida, como ela se encontra visualmente. Então, o seu visual vai ser a honestidade. A sua roupa vai ser a honestidade. Com pudor, modéstia, pudor. Então, a pessoa tem que ter sabedoria, tem que ter este pudor. Isso não tem que ser modesto também, tem que ser humilde, gente. Não com tranças ou com outro, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Não é algo físico, é algo que não se vê, mas que é claro quando as pessoas nos olham. É claro quando elas olham para você e veem esse pudor, essa modéstia, essa honestidade. Mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus. A profissão. Com boas obras. Faça disso o seu dia a dia, o seu maior trabalho, a sua maior profissão. Seja se vestir assim. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Aprender calada, muitas das vezes é difícil, não é fácil você se manter e observar e aprender, porque onde nós, pode ver, nós mulheres mais aprendemos é quando nós nos calamos, porque quando você se cala no meio de uma briga, por exemplo, você deixa o outro ali, e o outro começa a falar, veja se não é, e daqui a pouco ele vê que você não tá respondendo, ele para, então não tem isso de briga, menina. Um exemplo, né? Vamos lá. Não permito, porém. Isso não quer dizer que você tem que ficar também engolir tudo e não dizer não. Não, você tem que saber se impor também, né? Porque é com pudor. É como ele fala lá em cima. Você tem que ter o pudor. Então você tem que ter sabedoria ao falar e ao não. Então, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque o marido é o quê? A cabeça. Então, nós, muitas das vezes, temos que deixar ele ser quem ele é. Entendeu? Deixar ele ser o homem, o caçador. Entendeu? Que muitas das vezes nós queremos tomar a posição dele. Entendeu? De ir lá e caçar, de ir lá e ir atrás. Não, você tem que deixar ele fazer a parte dele. Não queira tomar o lugar do seu esposo. É meio que isso. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Aqui ele deixa claro, e desde o início da Bíblia claro, né? Nós somos auxiliadoras, né? E Adão foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então, salvar-se-á, porém, né, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Aqui ele fala, eu acredito que os filhos espirituais, né, salvar-se-á, porém, e também da salvação da mulher, que a mulher será salva, porém, dando luz a filhos e permanecer com modéstia. Então, a gente temos que ser modestos na nossa fé, sempre mostrar nossa humildade diante de Deus e perante a Ele, né?
na caridade e na santificação. Então, nós temos que ser caridosos e santos, ou seja, separados. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou me estender muito, mas espero também que a qualidade do vídeo fique boa. Deixa seu gostei aí. Estou aqui compartilhando as minhas leituras. Já estava muito agoniada, querendo muito ler, né? Já se passaram alguns dias. Eu não leio todos os dias, né? Eu sempre fico meditando naquilo que eu li e eu não estou muito ligada ao tempo aqui na Terra. Então eu vou de acordo nessa minha necessidade. Então eu vou indo e lendo. Beijo pra vocês.